Epa, obrigada aí, Tárcia, que Deus abençoe. Hoje nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. E nós vamos começar com a leitura do texto que está na apostila. Então, quem já está com a apostila em mãos, pode colocar os seus olhos na apostila. Quem não está com a apostila em mãos, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 3, versículo 11. Gente, eu acho que na semana que vem eu vou estar em Poços de Caldas, então a nossa aula vai ser online. Mas na outra semana, a nossa aula vai ser presencial. Certo, meu povo? Certo? Então vamos lá. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bom, quem está falando isso aqui é João. E João, ele, antes de Jesus, foi chamado por Deus para ministrar sobre arrependimento. Então, toda a pregação de João consistia na primeira ação do Espírito Santo. Tá bom? Então, qual que é a primeira ação do Espírito Santo, meu povo? Arrependimento. Ninguém consegue aceitar Jesus, ninguém consegue entender Jesus, ninguém consegue compreender que precisa de salvação sem essa primeira ação do Espírito Santo. Então, o fato de você ter ido para a igreja, o fato de você procurar Jesus já é uma ação do Espírito Santo. Não tem o batismo ainda. E aí que muitas pessoas se confundem em relação ao Espírito Santo. Por quê? Porque elas acham que o Espírito Santo já está nelas, porque ele as levou para a presença de Deus. Uma coisa é a ação do Espírito Santo em nos levar para a casa do Senhor, né? Ele vai ministrar sobre as nossas vidas a importância, a verdade de nós recebermos a Cristo como nosso Senhor. Então, essa primeira ação do Espírito Santo, em termos de arrependimento, vai ser ministrada em nós assim: nossa, minha vida não tá boa, caramba. Sabe quando a nossa ficha cai? Que a gente fala assim: meu Deus, mas a vida é só isso, mas que vazio, mas que sentimento estranho, mas que sensação mais esquisita. Eu luto, mas não tô bem, não tô feliz, não tô satisfeito, tô sentindo umas coisas estranhas, etc. O Espírito Santo, ele vai trazer à luz coisas que antes eram cegueira para nós. Ele vai nos dar um certo descontentamento com a nossa própria história, com a nossa própria vida. E isso é o início do arrependimento. Quando eu e você começamos a pensar assim: ai, não é isso que eu quero mais pra minha vida. Eu não quero mais essa vida de mundão, eu tô cansado, eu não quero mais sofrer, eu vou procurar um caminho, eu vou procurar uma resposta. Isso é a ação do Espírito Santo na nossa vida, nos mostrando que existe um caminho, existe uma resposta, existe uma vida, além daquela que a gente já conhece, além daquela que a gente está vivendo. Existe um caminho, existe uma resposta e existe uma vida, ok? Deixa eu só arrumar aqui para eu conseguir ver vocês direito. Pronto, aí ficou bom, agora dá para ouvir. Bom, a pergunta é: por que devo almejar o batismo no Espírito Santo? Por que eu devo desejar receber o batismo no Espírito Santo? Por quê? Porque a gente vai para a igreja. Aí quando a gente chega na igreja, a gente muitas vezes tá lá, aceita Jesus e vai levando a vida. Como diz muitas pessoas, né? Muitas pessoas dizem, né? A gente vai mudando aos poucos, no que dá, né? Uma hora a gente muda, depois volta atrás e tudo mais. A vida com Deus, sem a ação do Espírito Santo, é uma vida de aparência, é uma vida xoxa, entendeu? Aonde eu vou à igreja, e a igreja é praticamente um clube.
Entendeu? Espera só um pouquinho, gente. Isso. A vida é praticamente um clube. Eu vou para a igreja, eu faço amigos, eu tenho pra onde ir no culto, às vezes eu vou durante a semana, às vezes eu vou só no final de semana, mas a minha vida melhorou. Minha vida depois que eu fui pra igreja, ela melhorou, mas eu continuo vivendo a mesma vida que eu vivia antes. Tá entendendo? Aquele, vamos chamar assim, crente clube social, vamos chamar assim? É aquela pessoa que vai na igreja e a vida dela deu uma melhorada, mas ele continua sendo a mesma pessoa, pensando os mesmos pensamentos, sentindo as mesmas coisas, frequentando os mesmos lugares, falando as mesmas palavras. Ele não tem mudança de vida. Então, a maior parte das pessoas que estão dentro das igrejas, que não têm o Espírito Santo, essas pessoas vão viver como num clube de cristãos. Aqui, ó, desde pequeno, dos meus 5 anos, sempre tive vontade de batizar no Espírito Santo, orar em línguas. Então, assim, o batismo no Espírito Santo, nós vamos falar sobre ele agora, não vou falar tudo, porque não vai dar tempo, mas você vai perceber, Pedro, que você já poderia estar batizado no Espírito Santo há muito tempo. É que muitas vezes a gente coloca determinadas, não sei, padrões ou ideias na nossa cabeça, né? Bom, o batismo no Espírito Santo é uma experiência subsequente à aceitação a Cristo. E aqui é muito importante você compreender isso. Porque as pessoas que não aceitaram a Jesus de verdade no seu coração, as pessoas que não entenderam de verdade que precisam de Jesus, aquelas que realmente querem entregar a sua vida, se elas são diferentes daquelas pessoas que querem frequentar a igreja. Existem então esses dois grupos dentro da igreja. Aquela pessoa que quer frequentar a igreja porque achou muito bom, porque traz muita paz, porque melhorou a vida dela, mas tem aquelas pessoas que de fato querem ser de Deus, elas querem entregar a sua vida a Deus, elas querem viver uma vida de cristianismo, elas querem ir para o céu de verdade. São pessoas que querem mudar de família, elas querem ter a sua vida, o seu nome de fato inscrito no livro da vida. Eles querem a família de Deus para serem a sua família. Eles não querem só bênçãos, eles querem Deus como seu Deus. Quando isso acontece, então você está apto a ser batizado no Espírito Santo. Por quê? Porque quando eu quero Deus na minha vida, eu estou disposto a abrir mão do mundo. Sabe? É como um casamento. Quando você fica noivo, você não fica noivo porque é chique ficar noivo, né? Porque é muito legal ficar noivo, né? Você não fica noivo porque é um status ficar noivo. Você fica noivo porque você vai casar. Ninguém fica noivo sem ter a ideia de casar, não é isso? Então, assim, todas as pessoas que entram na igreja, elas vão ser ou de um grupo ou de outro. Elas vão ser ou do grupo daquelas pessoas que acham muito bonito, que acham muito legal, que elas acham assim que é uma paz muito grande, que ser cristão é uma coisa muito boa, mas ela vai continuar vivendo a vida dela do jeito que ela achava que deveria. E tem aquele grupo que vai chegar e falar, caramba, eu me encontrei, é aqui que eu quero ficar e eu não quero mais viver a vida que eu estava vivendo, eu quero uma nova vida, eu quero viver uma vida com Deus, eu quero ter experiências com Deus, eu quero vivenciar as coisas de Deus para minha vida e eu estou disposto a abrir mão de todas as coisas. Esta pessoa está apta a ser batizada no Espírito Santo muito mais facilmente do que essa daqui. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está muito mais pronto para batizar pessoas que de fato querem viver uma mudança. E
Por que eu tô falando que essas daqui também podem ser batizadas? Porque existem dentro dessas pessoas, desse grupo daqui que eu te falei, que ainda não tá aquela coisa, mas tem pessoas dentro desse grupo que não tá aquela coisa, mas que o seu coração está aberto para passar para o grupo de cá. Falta só um pouco de experiência, falta só um pouco de entrega, ele não compreendeu muito bem ainda, então o Espírito Santo, ele vê nele uma abertura. Então, por isso que eu digo, esse grupo daqui ainda tem pessoas que vai passar pro lado de cá. Mas tem pessoas que não vão querer, de maneira alguma, o coração deles estão fechados em relação a abrir mão das coisas. Eles querem a bênção, eles querem a vitória, eles querem a prosperidade, eles querem tudo que Deus pode dar, mas eles não vão, de maneira alguma, abrir mão da sua vida. Essas pessoas que não vão, de maneira alguma, abrir mão da sua vida para viver a vida de Deus, elas nunca serão batizadas no Espírito Santo. Você pode orar com elas, elas podem pedir 24 horas por dia que o Espírito Santo as batize e elas não serão batizadas no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem como prerrogativa que eu e você tenhamos uma decisão de viver com Deus. Quem entendeu até aí? Tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. O Espírito Santo, assim, ele é muito sensível, né, pastora? Peraí que eu já explico o que é isso. Então, tem tipo o grupo que vai da igreja por vir e tem o grupo que quer uma vida séria com Deus. Exatamente. Tem o grupo que vai por ir, que é o de cá, né, que a gente tinha falado, e o grupo que quer uma experiência séria com Deus. Quando a gente fala que o Espírito Santo é muito sensível, não veja ele como uma pessoa sensível. Ele só não força a barra com ninguém. Ele não obriga ninguém a nada. Mas ele é a demonstração da força de Deus. Então ele não tem nada de fraco. Bom, falando isso, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muita gente que acha que o Espírito Santo é uma força. Uma força, uma fumaça, um negócio. Mas a palavra de Deus fala que ele é um com Deus e com o Filho. Eles são três, que são um. Então ele não é uma força, ele é uma pessoa. Tá certo? Agora eu não sei qual é a forma dessa pessoa, até porque a gente não sabe nem a forma de Deus. Mas ele não é uma força. Ele existe, ele raciocina, ele sente. Ok? Bom, a nossa apostila diz o seguinte: o Espírito Santo vem para afirmar a pessoa de Cristo, nos tornando aptos para conhecermos a Deus de forma mais profunda. Lembra no início da nossa aula que eu disse que a maioria das pessoas que não tem o Espírito Santo de Deus, elas vão para a igreja, aí Deus abençoa um pouco a vida delas, elas acham muito bom, mas a vida dela não flui, a vida dela não rompe, ela não consegue ter experiências com Deus maiores, a vida dela também não rompe de maneira mais profunda, as coisas são mais travadas e tudo mais por conta da falta da ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, em sua ação, nos torna aptos a vivenciarmos a pessoa de Jesus Cristo. Então é impossível conhecer Jesus sem o Espírito Santo, porque quem revela o próprio Deus é o Espírito Santo. Por isso que no texto que nós lemos aqui de Mateus, quando João está anunciando Jesus, ele já diz que Jesus vai nos batizar com o Espírito Santo e com o fogo, certo? Então é impossível, leia lá na apostila, que uma pessoa que não tenha no seu coração a decisão por Cristo seja envolvida com o Espírito Santo, tá certo? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está ali para batizar alguém que vai experimentar Deus, construir uma vida com Deus, uma história com Deus. Aí você me pergunta assim, nossa pastora, mas eu conheço um monte de gente
que é batizado no Espírito Santo, mas não é tão séria assim a vida dela com Deus. É aquele grupo aqui que eu expliquei, que tá do lado de cá, que ainda não vivenciou uma experiência, mas que tem uma abertura, um desejo no seu coração de vivenciar algo de Deus. O Espírito Santo, ele sabe identificar as intenções dos nossos corações. Então, se ele vê que aquela pessoa, mesmo que a vida dela esteja bastante diferente do que deveria estar, mas ela tem no coração dela uma abertura para mudança, então isso é o suficiente para o Espírito Santo vir e mudar. Até porque tem muita gente que fala assim: meu Deus, eu não sou digno do Espírito Santo vir me batizar, eu tenho tanta coisa na minha vida. Mas o Espírito Santo, ele vem para nos mudar, para nos direcionar, para nos transformar. Por exemplo, é muito mais fácil uma pessoa ser liberta do vício batizado no Espírito Santo. Mas o Espírito Santo vai batizar essa pessoa, ela no vício, aí é que tá. Se a pessoa estiver sincera e desejando Cristo, desejando libertação, ele vai entrar. E quando ele entra, ele faz uma limpeza na vida da pessoa. Por isso que eu te digo, é muito mais fácil a gente viver uma vida com Deus pela ação do Espírito Santo, porque daí vai ser uma coisa real, do que a gente tentar mudar a nossa vida todinha sozinhos. É o Espírito Santo que causa nas nossas vidas mudança. Por isso que também é obrigatório que a gente tenha uma experiência com o Espírito Santo antes da gente passar pelas águas. Porque assim como nós já explicamos nas aulas passadas do curso de batismo, o batismo é uma cerimônia de uma aliança. Por exemplo, o casamento. Quando você é convidado para ir num casamento. O casamento está acontecendo, mas a aliança de decidir, eu vou me casar, eu vou juntar a minha vida, ela aconteceu antes. As mudanças e as decisões aconteceram antes, né? Ninguém casa sem ter tomado decisões de mudança de vida. Olha, eu vou casar com fulano, vou fazer isso, minha vida vai ser assim. Então, a mesma coisa acontece com o batismo. As decisões, as entregas, não todas, porque a gente vai vivenciar isso durante a vida, mas as mais importantes, aquelas que estavam nos prendendo às coisas da terra, elas precisam ser tomadas antes do batismo. E essas decisões serão inspiradas e sustentadas pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, a gente já consegue concluir o motivo pelo qual muitas pessoas se batizam, muitas vezes, passam pelas águas e depois vai pro mundo, faz um monte de coisa e vira um rolo a vida dele. Aí você fala assim: caramba, por que essa pessoa fez isso? Essa pessoa fez isso porque ela quebrou um processo. Um processo que a gente veio aprender com o bispo. Se você ainda não comprou o seu livro, se você não reservou o seu livro, reserva o seu livro. Sua descendência determina a sua eternidade. Logo, esse livro chega para nós, porque ele vai falar exatamente isso. Nós falamos isso também na semana passada sobre a mudança da semente. É o Espírito Santo que opera a mudança da nossa vida. É de dentro para fora, não de fora para dentro. Por quê? Porque quando é de dentro para fora, não tem a opção da gente voltar a ser o que era antes, porque o que a gente tem dentro foi completamente alterado, tá certo? Então, assim, não é o meu comportamento, trazendo a aula passada do curso de batismo, mas é uma alteração de quem eu sou. A partir de agora, a partir do momento que eu tenho o Espírito Santo, o meu comportamento é mudado não por conta de uma mudança externa. A minha vida é mudada não por conta de uma mudança externa, mas ela é mudada por conta de algo interno. O Espírito Santo vai trabalhar dentro de nós. Ainda trazendo um pouco da aula passada, só para vocês relembrarem. O Espírito Santo trabalha em nós não apenas a salvação da nossa alma, mas ele trabalha em nós a libertação da nossa vida. Então, não vai ser só em termos de salvação que o Espírito Santo vai trabalhar em nós, mas ele vai trabalhar em nós a nossa visão, áreas da nossa vida que nós estamos aprisionados. Ele vai trabalhar os frutos dele em nós, que é o amor,
o domínio próprio, a mansidão, a bondade. Isso vai ficar para as nossas próximas aulas. Mas eu gostaria que você entendesse que o Espírito Santo de Deus, ele está aqui muito mais para te levar à salvação. E olha que isso aí já é algo grandioso. Ele está aqui para nos levar a ter uma vida divina, uma vida de quem convive com Deus. E eu vou te falar uma coisa, uma vida de quem convive com Deus é uma vida de uma pessoa liberta, de uma pessoa sarada, de uma pessoa transformada no seu amor próprio, na sua própria história, nas suas construções, nas suas emoções. O Espírito Santo de Deus, ele trata a nossa vida de uma forma completa. Ele não deixa nada para trás. Então a pergunta é, por que eu devo desejar o batismo no Espírito Santo? Porque ele é a resposta para aqueles momentos que nós estamos travados, que nós não estamos conseguindo romper nas nossas vidas. Ele é o nosso consolador, ele é o nosso ajudador, ele é aquele que vai nos ajudar na nossa jornada de vida cristã. Sem o Espírito Santo é impossível trilhar uma jornada de vida cristã, porque ela fica muito pesada, ela fica muito enfadonha, fica impossível viver. Quando nós vemos as coisas que Deus propõe para nós como cristãos, nós vamos dizer assim, mas não, nossa, é muito difícil. É muito difícil, porque aquilo não está dentro de nós, não é a nossa essência. A partir do momento que o Espírito Santo implanta uma nova essência dentro de nós, fica muito fácil. E não só fica muito fácil viver mudanças, como também fica muito fácil viver milagres. Tá certo, minha gente? Até aqui tudo bem? Hein, meu povo? Até aqui tudo bem? Vamos lá. O Espírito Santo nos revela Cristo pela palavra de Deus. Exatamente isso, Nicásio. Ele nos revela quem é Cristo. Querida, a página da apostila. Alguém dá a página da apostila? Página 20. O Pedro já tinha colocado. Página 20 da nossa apostila. Isso. Pastor, o livro vai chegar na última aula do batismo, que é a igreja. Então, a gente ainda vai ter umas 3 aulas sobre o Espírito Santo, tá, gente? Nós não vamos ter pressa, porque a gente precisa muito, muito, muito entender. Porque se eu não entendo, eu não consigo receber. E depois que a gente recebe, a gente ainda vai ter um processo para falarmos sobre mudança de vida. Então, tem algumas coisas que a gente vai receber nesse curso de batismo que não está na apostila. A apostila está só o básico teórico. Existem algumas aulas práticas que não tem como a gente escrever. Então, elas são práticas mesmo. E essas aulas a gente vai fazer presencial, de mudança, de entendimento de algumas coisas. Vocês vão gostar bastante, eu tenho certeza disso. Aqui na nossa apostila, aí no finalzinho da página 20, deixa eu só responder essa pergunta aqui. Por que algumas pessoas têm que... Como? Por que algumas pessoas têm que haver testemunhas para que ela possa ser batizada? Eu não entendi. Manda de novo a pergunta. Eu não entendi bem essa pergunta não, Fer. Manda de novo de um outro jeito para que eu possa compreender. Bom, a Micaela diz assim, mas como o Espírito Santo fala comigo? Como eu sei que ele responde, não coisa na minha cabeça? A gente já vai chegar lá, tá, gente? Eu vou responder tudo isso para vocês certinho, só que eu tô indo bem devagar, porque primeiro você tem que saber quem é o Espírito Santo, tá? Porque ele não vai falar com você sem antes você ter uma experiência com ele, né? Existem muitas pessoas que falam, Deus falou comigo. Não tem como Deus falar com uma pessoa que não tem experiência de batismo no Espírito Santo. Não tem como Deus falar com uma pessoa que não tem convívio, compromisso e relacionamento com o Espírito Santo, certo? É impossível alguém falar que Deus falou com essa pessoa sem que haja primeiro frutos
da manifestação do Espírito Santo, tá, gente? Tá certo, gente? Porque algumas pessoas têm que ser batizadas na igreja para que as pessoas vejam e outras não, porque algumas são batizadas em casa também. Ah, tá. Deixa eu falar uma coisa. O batismo em si é o batismo para todo mundo ver. Algumas pessoas que são batizadas em casa são situações extremas, por exemplo, aquela pessoa tá uma idade muito avançada, ou tem um problema de saúde muito sério, ou naquele momento não tinha ninguém, por exemplo, já aconteceu de a pessoa queria muito ser batizada nas águas, ela queria muito ser batizada nas águas e não tinha nenhuma turma de curso de batismo. Essa pessoa já estava batizada no Espírito Santo, essa pessoa já tinha dado todos os sinais de que tinha se convertido e queria muito, 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 muito passar pelas águas. Foi uma decisão que essas pessoas, algumas, que raramente isso via acontecer no ministério, então vou dizer, algumas pessoas tomaram, queriam muito passar pelas águas e a gente acabou batizando. Mas geralmente quem não batiza separado, a gente só batiza separado quando é uma pessoa de idade muito avançada, que precisa de alguns cuidados diferentes, ou então quando a pessoa tá muito doente, alguma coisa assim, tá certo? No demais, todo mundo batiza junto. Bom, quem mais tá fazendo pergunta aí? Ah, tá, é isso mesmo. Então, o que acontece? É uma pessoa que ela não tem os frutos do Espírito Santo, pode saber que é coisa da cabeça dela. Uma pessoa, por exemplo, como que é Deus que está falando comigo? Você tem o costume de orar em línguas? Você tem o costume de ler a Bíblia? Você tem sido alterado pela palavra de Deus? A palavra de Deus tem tomado conta da tua vida? Esses são os primeiros passos, entendeu? Para Deus pensar em começar a falar com uma pessoa. Então, se você não vive uma vida de relacionamento com Deus, que é o início para Deus pensar em falar com essa pessoa, então, com certeza é coisa da sua cabeça. A Fernanda falou assim, não, pastora, batizada no Espírito Santo. Ah, tá. Então, o Espírito Santo não precisa batizar na frente das pessoas. O Espírito Santo, ele batiza a pessoa no momento que ela está pronta para receber. Então, por exemplo, você que ainda não é batizado no Espírito Santo, você vai começar a pedir a Deus que te batize. Claro que se você não ora, não jejua, não busca, ele não vai te batizar. Não vai te batizar nem em casa, nem em nenhum lugar, muito menos na igreja, né? Então, assim, eu já disse, o Espírito Santo é para quem está buscando, para quem quer, para quem está tomando decisão. Então, se você às vezes está na sua casa e você está totalmente entregue a uma vida com Deus e está ali orando e pedindo, Espírito Santo, vem, me visita, me batiza, ele vai te batizar. Ele pode te batizar na sua casa, ele pode te batizar na igreja, isso aí não tem a menor diferença, tá certo? Agora, muitas pessoas vivenciam algumas outras experiências, que daí eu vou falar em outros momentos. Por isso que é muito importante a gente passar pelas fases. Por exemplo, se a gente, no passado, teve algum envolvimento com macumbaria, feitiçaria, espiritismo e outras coisas, primeiro a gente vai precisar passar por um processo de libertação, porque o espírito maligno estava acostumado a entrar dentro do teu espírito. Então, facilmente ele pode tentar te enganar, fingindo que é Deus. Tá? Isso acontece muito com muitas pessoas. Pessoas que antes de estar na presença do Senhor, vivenciaram esse processo de receber espíritos malignos e tudo mais. Então, facilmente ele vai conseguir enganar essa pessoa. Por isso que precisa passar por um processo de libertação, por um processo de transformação do passado, ser completamente tirado todo o passado, abolido todo o passado. E aí sim começa o processo de novo nascimento. Orando, jejuando, isso mesmo. Vai buscando o Senhor, vai pedindo a Ele que você deseja ser batizado no Espírito Santo. No momento ideal, isso vai acontecer. Bom, nós temos algumas referências de textos bíblicos que eu deixei aqui para você ler. Se você ainda não leu essas referências, eu vou deixar como um desafio para você
ler todas essas referências aí, pesquisar. Se você tiver alguma dúvida em relação a essas referências, na próxima aula a gente conversa e eu vou tirando as suas dúvidas. Joel capítulo 2, de 28 a 32, fala sobre a promessa do Espírito Santo. Ah, tá. O Pedro tá falando que tá jejuando. Bom, a Ana Clara pergunta assim: como é jejuar? Então, vamos fazer uma pausa aqui para explicar a pergunta da Ana Clara. Jejum é o quê? Jejum, a sua palavra mesmo, significa tirar alimentos. O jejum, Jesus Cristo propôs na Bíblia para o tratamento da nossa vida. Então, o que acontece? Não é só você parar de comer determinadas coisas, né? Dieta, né? Então, assim, é quando você, paramos um instante, paramos um tempo para a gente tirar algumas coisas da nossa alimentação que a gente gosta muito, né? Para tirar jiló. Jiló eu não gosto, então eu vou tirar jiló. Não resolve, né? Tem que ser algum alimento que você gosta, que você tem o costume de comer, né? Todos os dias ou muitas vezes, né? Por semana. E você vai orar. Orar o quê? Orar para Deus transformar a sua vida. No momento, tirar assim, por exemplo, por dia, um tempo só para orar. Dizer, Senhor, eu estou em jejum. E eu gostaria que o Senhor transformasse a minha vida. Eu gostaria que o Senhor mudasse a história da minha vida. A Amora tá causando aqui, hein, gente? Então, assim, eu gostaria que o Senhor, por exemplo, nesse contexto de curso de batismo aqui agora, eu vou jejuar e eu gostaria que o Senhor tirasse da minha vida tudo que me impede de receber o Espírito Santo. Às vezes uma crença errada, às vezes um sentimento errado, um vínculo com as coisas lá do mundo que é tão bobo, mas às vezes a gente fica tão apegado àquilo. Tem coisas que são tão sem valor que a gente só vai perceber depois que elas não têm valor. Naquele momento, para nós, aquilo vale muito. Então, o jejum, ele serve para a gente orar e falar, Senhor, me mostra onde eu estou me confundindo. Então, você tira alguma coisa do teu alimento porque aquilo é simbólico, para você tirar algo que te sacia, que te alimenta, que não te faz bem, né? Então, assim, quando você começa a jejuar e a orar, o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de você, trabalhar dentro de nós, áreas da nossa vida que nós estamos aprisionados, que nós estamos cegos. Como quando não estamos batizados ainda no Espírito Santo, o jejum serve para tudo aquilo que está me impedindo de receber o batismo, isso aconteça. Então, vocês que não são batizados no Espírito Santo, vocês podem começar a jejuar. Ana Clara, vê se eu respondi a tua pergunta. Se você tem alguma dúvida, pergunte agora ou depois, se você quiser. Porque o que acontece? Peraí, daqui a pouco eu leio essa pergunta aí. Nós precisamos buscar primeiro o que está dentro de nós que impede a gente de receber o Espírito Santo para que saia. Depois o jejum se torna algo mais profundo, uma mudança mais profunda da nossa vida, né? Que daí já é um tratamento mais completo de Deus na nossa vida. A pastora passou batida a pergunta da Edneia. Ela perguntou. Peraí que eu não tô conseguindo abrir. Ah, foi. Uma pessoa que anda em santidade, obediência, busca a Deus e não fala em línguas, não tem o Espírito Santo? Não. Não. O Espírito Santo, ele está atuando na vida dessa pessoa ainda apenas para o arrependimento. Ele ainda está na primeira fase. O único sinal de que de fato eu tenho o Espírito Santo é falar em línguas. Daqui a pouco a gente vai entrar, eu vou te mostrar os textos bíblicos que vão dizer exatamente isso. Mas às vezes a gente não tem esse conhecimento. Aqui a Amora quer dar oi pra vocês, ó. Fala oi. Fala oi, povo. Fala boa noite. Fala boa noite. Boa noite.
noite, meu povo. Pronto, já deu boa noite, pronto. Então, assim, muitas vezes a gente tá na igreja e a gente não recebeu esse entendimento e estamos ali orando, obedecendo a Deus, estamos servindo a Deus com as nossas forças, mas ainda não temos uma experiência de transformação de dentro para fora. A nossa vida foi transformada de fora para dentro. Então é o comportamento mudado, não a essência mudada. O único que consegue mudar a essência é o Espírito Santo de Deus, tá certo, Edneia? Então é muito importante ser batizado no Espírito Santo de Deus, falar em línguas. Daqui a pouco a gente já vai ler alguns textos sobre isso. Ana Clara diz, entendi sim, mas tem um tempo certo para fazer, por exemplo, alguns meses? Olha, eu costumo, assim, jejuar. Às vezes eu tiro 7 dias de jejum, mas eu gosto muito de jejuar até que aquilo que eu preciso aconteça. Então, por exemplo, eu tô jejuando agora, né? Vamos lá, o pessoal do curso de batismo. Estou jejuando para ser batizado no Espírito Santo. Então, você vai jejuar até que aconteça, até que você seja batizado, né? Então, assim, esteja orando e jejuando até ver o que você deseja tanto ver acontecendo na sua vida, as transformações, até que elas comecem a acontecer. Eu sou mais desse rigor. Tem muitas pessoas que jejuam 2, 3 dias, uma semana, um mês. Tem jejuns específicos na Bíblia, com contextos específicos, mas nós vamos começar com esse jejum mais simples. Esse jejum que tem uma característica mais do cotidiano, do dia a dia para todo mundo. Vocês viram que gracinha? Cláudia, ela é uma gracinha mesmo. Ela tá aqui querendo participar da nossa aula de batismo também, né? Bom, vamos lá. Atos capítulo 2, versículo de 1 ao 4, 7 e 8. Vamos lá? Você que tá com a apostila, página 21. Você que não está com a apostila, abre em Atos capítulo 2. Arlene diz assim, eu tenho quase 2 meses que oro de madrugada para ser batizado e não aconteceu, mas vai acontecer. Vai acontecer. Comece a jejuar, Arlene, para que Deus possa mostrar para você, às vezes é alguma decisão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Falta de perdão impede as pessoas de serem batizadas no Espírito Santo. Por quê? Porque conecta você com o seu passado, com as coisas que aconteceram no seu passado. Então, às vezes é falta de perdão, às vezes é um desejo ainda que está no teu coração em relação a alguma coisa desse mundo, alguma conexão. Então, você orando e jejuando, o Espírito Santo vai mostrar para você se tem alguma coisa que você precisa consertar para que ele possa te batizar. Tá certo? Isso pode acontecer muitas vezes, várias vezes. Eu fui orar com pessoas que estavam pedindo para receber oração para serem batizadas no Espírito Santo, e na hora que eu colocava a mão na cabeça da pessoa, Deus falava assim, essa pessoa, ela não perdoa, essa pessoa tem rancor, essa pessoa tem muita mágoa no coração, essa pessoa precisa liberar perdão, essa pessoa precisa consertar essa área da vida, essa pessoa ainda está muito conectada com algumas coisas dessa terra, então essa pessoa precisa tomar a decisão de que realmente ela quer sair fora disso, porque às vezes a gente quer muito Deus, mas a gente também quer muito o mundo, e isso muitas vezes nos impede, tá certo, Arlene? Então, eu não sei qual é a sua situação, mas você comece um jejum, e nesse jejum comece a orar dizendo, Espírito Santo, me mostra e tira de mim, porque tem determinadas coisas que a gente não consegue nem perceber o que é, e Deus vai lá e tira da nossa vida, e aquilo é liberado, tá certo? Atos capítulo 2, diz o seguinte, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Qual foi o dia de Pentecostes? Estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como os que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo
lhes concedia que falassem. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Bom, aqui foi uma manifestação muito linda, porque o que aconteceu é que eles começaram a falar em línguas, aqueles homens. Eles começaram a falar em línguas, eles não sabiam as línguas que eles estavam falando, e cada homem começou a falar uma língua diferente, e o Espírito Santo desejou falar com essas pessoas que não estavam entendendo o que estava acontecendo, mas conseguiram entender na sua própria língua uma mensagem de Deus, que é um dos dons do Espírito, tá certo? Palavras ministradas, profecias de sabedoria. Então, naquele momento, enquanto eles estavam falando em línguas, eles começaram a falar em línguas e algumas pessoas que estavam fora começaram a ouvir a mensagem de Deus na sua própria língua, coisa que eles não seriam capazes de ouvir se fosse na língua dos galileus. Então, assim, o Espírito Santo, quando a gente está orando em línguas, a gente não entende o que a gente está falando, mas são porções da palavra do Senhor sendo ministradas dentro de nós. Nós vamos ler alguns outros textos bíblicos ao longo desses nossos dias de curso de batismo, porque nós temos ainda mais 2 aulas sobre o batismo no Espírito Santo. Então não tenham pressa, vocês vão conseguir tirar todas as dúvidas de vocês, vocês vão conseguir aprender todas as coisas de vocês. Eles estavam falando, Edneia, a língua do Espírito, mas as pessoas tiveram a revelação na sua própria língua. Então, eles falavam em línguas e as pessoas, né, não tava lá, mas aquelas pessoas ouviam na sua língua uma palavra de Deus. Eles não estavam falando outros idiomas, eles estavam falando a língua do Espírito, tá certo? Bom, minha gente, a gente sabe que o Espírito Santo, para uns é mais fácil compreender, porque já vem ouvindo na igreja sobre o assunto, para outros é mais difícil, porque outras pessoas não sabiam sobre o Espírito Santo. Então, vocês podem ir perguntando, tirando suas dúvidas, não tenha vergonha, não tenha medo de perguntar, você pode perguntar. Se não entendeu, pergunta de novo. É importante que você tire todas as suas dúvidas, tá certo? Bom, o falar em línguas é a confirmação do batismo e a equipação para a oração individual. Por quê? Porque quando eu oro em línguas, eu edifico a mim. Eu não edifico as pessoas. Eu edifico as pessoas quando acontece isso que aconteceu no texto de Atos. Quando eu tenho a revelação da tradução. Então pode acontecer que às vezes uma pessoa está orando em línguas e aí quando é orado em línguas na igreja, por exemplo, quando está na igreja e as pessoas começam a orar em línguas, Deus vai dar a tradução, porque senão cada um vai orar de um jeito e ninguém vai ser abençoado. Então, quando Deus dá uma língua na hora do culto, que tá todo mundo junto, tem que ter a tradução para que as pessoas sejam abençoadas. Quando eu oro em línguas eu sozinho na minha casa, e você pode orar a hora que você quiser, baixo, alto, o jeito que você quiser, porque você não está sendo possuído por nada. Você só está orando em línguas, é uma decisão sua. Você ora quando quiser, você para quando quiser. Não, o Espírito Santo não toma ninguém, não possui ninguém, tá? Então você vai ser edificado na sua própria vida. A confirmação disso está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. A oração em línguas é para a edificação de nós mesmos. Amanda Maiara, o batismo no Espírito Santo, sempre que recebemos, caímos? Não. O Espírito Santo não toma posse do corpo de ninguém, ele não possui ninguém, tá? Essa questão de cair é mais da pessoa do que qualquer outra coisa. Faz parte da personalidade da pessoa, é a própria pessoa reagindo de uma maneira característica a ela. Você não perde o controle do seu corpo, você não perde o controle de nada, tá certo? Pode ficar bem tranquila, o Espírito Santo não possui ninguém.
tá? Às vezes as pessoas elas têm reações mais exageradas, mas as reações não são do espírito, as reações são da pessoa. Porque a pessoa em si é exagerada, ela reage de maneira exagerada às coisas, que também cada um reage da maneira como achar que tem que reagir. Mas aquilo ali é a pessoa, não é o espírito, tá? Então não tem esse negócio de cair, não tem nada disso, tá? Bom, todos os... Vamos lá, finalzinho da página 21, tá, gente? Eu acho que é isso aqui, hein, gente? Que bom, eu fico muito feliz que vocês estão gostando da nossa live, fico muito feliz. Que em nome de Jesus nós vamos sair todo mundo cheio do Espírito Santo. Todos os salvos precisam ser batizados no Espírito Santo. Por quê? Por que todo mundo que quer salvação precisa ser batizado no Espírito Santo? Vamos voltar lá no início da nossa aula para a gente compreender esse conceito. Enquanto eu não tenho o Espírito Santo, a mudança é exterior. Tá entendendo o que eu tô falando ou não? Enquanto eu não tenho o Espírito Santo agindo na minha vida, a mudança é exterior. É só uma mudança de comportamento, é mudança de jeito, mudança de lugar que a gente vai, mudança de conduta, é só uma mudança exterior. Assim como a gente precisa muitas vezes mudar o comportamento no trabalho, precisa mudar o comportamento para ir num lugar. Então, assim, é uma mudança exterior. Então, eu posso passar 30, 40, 50, 60 anos numa igreja com mudanças exteriores. Só que mudanças exteriores não me salvam. Mudança de comportamento não salva ninguém. Mudança de essência, mudança de reino. Por isso que eu tô falando, o livro do bispo vai ajudar muito, muito, muito vocês. É leitura obrigatória desse livro pro batismo, tá, gente? É leitura obrigatória. Por quê? Porque ele explica muito bem essa questão de mudança de reino. Por quê? Voltando à nossa aula passada. Nós estávamos lá no mundo, vivendo as coisas do mundo, sem ter consciência de erro, de pecado, de nada. Aí veio o Espírito Santo nessa primeira fase de arrependimento, começou a nos mostrar que a nossa vida não podia ser dessa maneira, que na verdade o que a gente achava que era felicidade era infelicidade, que a gente estava com a vida tudo destruída, que a noção de amor nossa era muito distorcida, porque realmente as nossas noções de amor são muito distorcidas. Então, assim, fazendo só um parêntese, o nosso vídeo lá no canal, afinal, que a Bíblia diz, falando sobre traição, tá muito legal, você precisa acessar lá no YouTube. Afinal, o que a Bíblia diz, nós estamos falando sobre traição. Tem muita gente dentro da igreja que tá vivendo debaixo de traição. Traição não é só uma terceira pessoa envolvida no casamento, mas também existe muita traição subjetiva. Quem sabe você não está vivendo uma traição ou está traindo uma traição subjetiva. Convido você a ver esse vídeo. Quem vai te ajudar a mudar? O Espírito Santo. Nesse domingo vai ter vídeo novo falando sobre dependência emocional e culpa. São coisas que as pessoas acham que Deus não trata e Deus trata. E quem trata tudo isso é o Espírito Santo. Quem cura tudo isso é o Espírito Santo. Então a mudança não é externa. Deus não está com pressa de ver mudanças externas. Deus não quer que você mude a sua roupa. Deus não quer que você mude as palavras da sua boca. O que Ele quer é mudar a sua essência. A mudança de determinadas roupas, porque também não existe roupa de crente, só existe roupa de quem tem decência. É diferente. Roupa de quem tem decência, de quem tem consciência, de que determinadas coisas não cabem em lugar nenhum para ninguém. Mas não existe roupa de crente, né? Não existe cabelo de crente, não existe unha de crente, não existe nada disso. Porque isso aí, quem vive em função de aparência, não entendeu o propósito de Deus na Terra, que é a mudança da nossa essência, certo? Então, o que Deus quer mudar é a nossa essência, o que nos leva a fazer aquilo. Ele não quer que deixemos de fazer aquilo. Ele quer nos transformar. Entendeu? Ele vai tirar aquilo que me leva a fazer aquilo, aquelas prisões, aquelas cadeias, aquelas situações vão perder a força na minha vida. Isso é a ação do Espírito Santo. Por isso que uma pessoa
que não tem o Espírito Santo, ela não pode se considerar uma pessoa salva, curada, transformada, resgatada, regenerada. Por quê? Porque todas as mudanças que aconteceram na vida dela é de fora e não de dentro. Gente, tem pergunta aqui, deixa eu ler. Opa! Está sendo ótimo rever essa matéria. Estou fazendo o Rema primeiro trimestre. Começando hoje com vocês. Vou acompanhar mais. Maravilha. Ótimo! Seja muito bem-vinda, Ivonete. Muito bem-vinda. Vamos lá. Pastora, por que quando eu estou na igreja e oro em línguas na igreja, quando eu busco intensamente, porque às vezes eu tremo meu corpo inteiro, pulo, e outras vezes batemos palmas? Então, foi o que eu falei. Essas reações, Lucimar, elas são suas. Elas são uma maneira sua própria de ser, de manifestar uma alegria, de manifestar uma coisa boa que você está sentindo, faz parte da sua personalidade, faz parte de quem você é, né? Então, assim, essa liberdade que você tem de, às vezes, se movimentar ou pular, alguma coisa desse tipo, não é Deus fazendo em você, mas é você sendo você, né? Então, assim, aonde tem o Espírito Santo é a liberdade, você tá sendo você, né? Se você é mais aberta, possivelmente você seja uma pessoa mais aberta, você é mais despojada, então isso vai acontecer. Agora, a manifestação do Espírito Santo em si não exige nenhum tipo de ato demonstrativo. A pessoa pode estar sendo totalmente cheia, quietinha, na dela, sem fazer nenhum barulho, entende? Então, assim, não vamos colocar como um padrão, porque tem gente que acha assim, nossa, aquele lá não fez nada, ele não tem nada. Não é assim. Ou aquele fez um monte de coisa, ele tá cheio. Não, às vezes ele só tá fazendo um monte de coisa e nem tá cheio, né? Então, assim, é mais uma questão de personalidade de cada um. Tá certo, meu povo? Bora lá, bora lá. Vamos lá. A promessa do batismo no Espírito Santo não foi apenas para aqueles presentes no dia do Pentecostes, mas também para todos aqueles que crescem em Cristo. Ou seja, tem muita gente que fala que naquele tempo Jesus batizou, mas era só para aquele tempo. E a gente sabe que não é. Os textos de Hebreus, os textos de Lucas, de Mateus, de Jonas e tantos outros vão nos mostrar que não, que a gente precisa orar. De Jonas não, minha gente, de Judas. Se você for ler lá o livro de Judas, o irmão de Jesus que escreveu, viu, gente? Não foi o Judas o traidor, não. O irmão de Jesus que escreveu o livro de Judas, ele vai falar muito sobre oração em línguas, tá? Paulo, no Novo Testamento todo, vai falar sobre a oração em línguas e a importância da oração em línguas. Então, não foi para um momento, foi para todos os nossos momentos em Cristo Jesus até que ele volte. Bom, o batismo no Espírito Santo com o poder que o acompanha não foi uma ocorrência isolada, tá? Você pode ler os textos que estão na apostila, não vou ficar lendo todos os textos da apostila, porque você tem a apostila em suas mãos, você vai poder ler todos os textos. Peraí que eu tô tentando abrir a tua pergunta. Às vezes falha, sabe, gente? Não tô conseguindo. Pronto, foi. Por que quando o pastor ou pastora está orando na pessoa com intervenção, quando coloca a mão na cabeça da pessoa, algumas pessoas gritam e começam a pular? Bom, em língua você tá falando? Eu acho que é, né? Bom, tem duas situações. Quando um pastor vai orar pra uma pessoa, começa a gritar, pode ser manifestação maligna, demônios, mas, mais uma vez, igual eu respondi pra Lucimar, eu vou te responder. Ah, a pastora tá orando em línguas, ela começa a gritar. Então, isso tudo é dela. Ela tá fazendo isso porque ela decidiu fazer. É da personalidade da pessoa, é a maneira como ela expõe o sentimento dela, entendeu, Cláudia? Por exemplo, eu não sou assim, eu posso receber a maior unção que você puder imaginar,
e eu nunca vou gritar. Nunca vou pular, porque não faz parte da minha personalidade. Mas eu não julgo quem grita, quem pula. Geralmente essas pessoas, elas já gritam e pulam em outras ocasiões quando elas estão felizes e tal. Elas são pessoas assim extrovertidas, extravasadas. Agora a gente só tem que entender que é a pessoa, entendeu? Não é o Espírito Santo que está causando isso. O que o Espírito Santo está causando é alegria, libertação. E aí a reação da pessoa em relação ao que ela está sentindo é pessoal. Daí cada um tem uma reação pessoal, entendeu? Certo, Cláudia? Tem muita gente que acaba tendo medo do batismo no Espírito Santo por conta dessas reações pessoais das pessoas, né? Porque a pessoa fica com medo, né? Mas o Espírito Santo, ele não toma parte do corpo da pessoa, ele não possui a pessoa. Ele toca a pessoa com alegria, com graça, com restauração, com cura. Você sente bem, mas aí as reações das pessoas são individuais. É aquela pessoa decidindo fazer daquela maneira, né? Gente, a nossa aula tá chegando ao final. E agora, como é que faz, minha gente? Como que faz? Como é que faz? Bom, hoje nós falamos, eu vou deixar aí a página 21, até a página 21. Na semana que vem nós vamos falar mais sobre o Espírito Santo, nós vamos falar sobre a importância do Espírito Santo, o que ele faz na nossa vida. Eu vou ler alguns outros textos bíblicos. Hoje nós estamos falando só sobre o quanto é importante a gente ser batizado no Espírito Santo. Vocês entenderam a importância? Resumindo a importância, se eu não tenho o Espírito Santo, a minha vida muda só aqui fora. Se eu tenho o Espírito Santo, a minha vida muda de dentro para fora. O Pedro está dizendo assim, são tipo reações do corpo? Não, é reação da pessoa mesmo, Pedro. Tipo assim, se ela gosta de gritar, ela grita. Mas não é que ela não controla, ela controla tudo. Controla tudo. A pessoa faz porque quer. Literalmente isso. Entendeu? Vamos ver. Foi a filha da Cláudia, Isadora Brandão, que perguntou. Isso mesmo, Isadora, você tem que perguntar mesmo, você tem que tirar todas as suas dúvidas, porque é muito importante que a gente não tenha dúvidas em nada, sobre nada das coisas de Deus. Foi por isso que Deus nos deu, graças a Deus, bastante entendimento. Não tem nenhuma pergunta que não possa ser respondida aqui, entendeu? Então pergunte mesmo, minha gente. Ó, não tenham medo. O batismo no Espírito Santo não possui ninguém, a pessoa não fica sem domínio de nada. Você sabe exatamente o que está acontecendo, você não sai do seu corpo, nada dessas coisas acontece, você continua. A hora que você quiser parar, você para, a hora que você quiser começar, você começa, você não precisa ter nenhum tipo de reação. Tudo normal, tudo normal. Mas existem pessoas que são um tanto quanto exageradas, que daí eu já acho que é da personalidade da pessoa mesmo, que ela já é exagerada em tudo que ela vai fazer. E aí, nesse momento também, ela vai causar um certo exagero de emoções. Mas não podemos julgar ninguém, porque cada um vai reagir do jeito que ele está acostumado a reagir às coisas boas dessa vida. Porque o Espírito Santo nunca vai trazer nada que é ruim. Nunca. Nunca. Tem gente que morre de medo de alguma coisa ruim, um sentimento ruim. Não, o Espírito Santo é a bondade pura de Deus, é a graça pura de Deus, é a força pura de Deus. Ele não traz nada de ruim. Ele só traz a melhor parte de Deus, é o que ele traz para nós. Tá certo, meu povo? Então, minha gente, como é que faz, né? É bom que as aulas vão indo assim devagarzinho, aí você vai pensando, aí você vai orando. Você que não é batizado no Espírito Santo ainda, você que não fala em línguas, comece a jejuar, pedindo a Deus que tire da tua vida, que te mostre o que é necessário ser decidido, tirado, para que o Espírito Santo venha. Trazendo ainda de novo, para você não se esquecer, o Espírito Santo de Deus, ele batiza desde que você tenha certeza que é Cristo que você quer. Então faça uma autoanálise. Será que eu tenho desejado Deus e o mundo? Será que eu quero a bênção de Deus para eu viver no mundo? Com as coisas do mundo, com os pensamentos do mundo, com os sentimentos do mundo? Porque muitas vezes até as igrejas pregam isso, né? Então, hoje fica essa reflexão pra gente.
Aí a Amanda fala, eu sempre choro porque sou emotiva. A melhor sensação é chorar no espírito, tá vendo? Mas é uma coisa da Amanda, né? Então, se ela já é emotiva, quando ela entra na presença de Deus, é claro que ela vai chorar, tá certo? Peraí, gente, toda vez que a pergunta fica grande, dá uma falhinha. Pastora, por que quando alguém ouve louvores evangélicos ou ora por alguém e arrepia a cabeça, é a presença do Espírito Santo de Deus, isso? Então, gente, não fique ligados às sensações, porque você pode ser demônio também, né? Então, assim, não fique ligado a Deus como uma sensação. Deus não é arrepio, Deus não é nenhum tipo de sensação. Deus está muito além de sensações. Ele vem de uma maneira muito mais certa, muito mais certeira, tá certo? Então, assim, não fique presos nessas coisas de sensação, não. Porque às vezes a gente acaba perdendo as melhores partes da manifestação de Deus, porque fica pensando que tem que sentir um arrepio, que tem que sentir um negócio, e você não tem que sentir nada. Você vai saber que Deus está ali pela maneira como Ele está se manifestando e muito mais. É impossível Deus se manifestar e nada acontecer. Alguma coisa tem que acontecer, tá certo? Amém. Mais uma aula abençoada. Pronto, já respondi aí também para a Cláudia, que também gostaria de saber se esse negócio aí arrepio e tudo. Não fique ficcionado a essas coisas de arrepio, de sentimento, de não sei o que. Porque Deus tá muito, muito acima dessas coisas, gente. Muito, muito acima, tá? Pode ser a presença de Deus, mas pode não ser também, tá, gente? É muito mais fácil você arrepiar por causa de uma presença maligna do que por conta de uma presença de Deus. Então, eu não vou julgar o que é, porque a gente não tá naquele momento, a gente não tá vendo aquela situação exatamente. Então, não fique preso a essas coisas. Onde o Espírito Santo de Deus se manifesta, algo grandioso acontece. Se foi só o arrepio, tem alguma coisa errada. Bom, isso, já entendemos que as ações das pessoas são delas. Cláudia, bênção. Amém. Angélica Rosa Mavel, quando se ora em línguas, quem está falando sabe a tradução das línguas? Não, só se Deus der a tradução para você. Geralmente a gente ora em línguas e a gente não está sabendo o que a gente está orando. Se a gente vai falar sobre dons do Espírito, sobre fruto do Espírito mais nas próximas aulas, mas as pessoas não sabem. O que o Espírito vai manifestar é transformação na vida da pessoa. Enquanto ela está orando em línguas, o Espírito está trazendo, gerando a palavra de Deus dentro dela, tá? Romanos capítulo 8, depois você dá uma lidinha lá em Romanos capítulo 8, diz que ele intercede por nós. No momento em que nós estamos orando em línguas, ele está intercedendo, ele está orando por nós, levando as nossas situações diante do trono de Deus e orando por nós em relação à nossa própria vida. Orações que nós não teríamos condições de orar sozinhos. Tá certo? Bom, minha gente, já passamos do nosso horário. Então, essa nossa primeira porção do batismo no Espírito Santo fica por aqui. Eu vou encontrar você terça-feira que vem, às 7h30 da noite, aqui nesse mesmo canalzinho, né? Que também passa os cultos. Amanhã nós vamos ter o culto abençoadíssimo, vai ser transmitido aqui e também vai ser transmitido lá no YouTube, Ser Rema. E eu aguardo vocês com todo o meu coração. Eu tenho certeza que vai ser um culto muito abençoado, um culto maravilhoso, que Deus vai falar muito conosco. Tá certo, meu povo? Gente, ó, um beijo muito grande, foi uma grande alegria estar com vocês. Eu encontro vocês amanhã à noite, encontro vocês sexta-feira, encontro vocês domingo de manhã e encontro vocês domingo à noite. E o nosso curso toda terça-feira, 7h30 da noite. Amém, é bom assim que todo mundo queira que permaneça, né? Imagina se estivesse chegando no comecinho da aula e todo mundo cansado, já querendo ir embora que a aula acabasse.
Guarda isso no seu coração, comece a orar pedindo a manifestação do Espírito Santo sobre a sua vida e eu encontro você amanhã, tá bom? Que Deus abençoe, um beijo bem grande para todo mundo em nome de Jesus. Tchau, tchau.